Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo para continuar respondendo as perguntas que vocês deixaram lá nos comentários pra gente. Continuando um pouquinho aquele bate-papo que a gente começou no episódio anterior. Bom, peguei aqui de novo meu caderninho para ver quais foram essas perguntas que chamaram a atenção. E eu tava olhando aqui, tem uma que vale muito a pena a gente conversar um pouquinho. Se o meu filho não entende, a professora traduz? Não, a professora não traduz. E é muito importante a gente falar porque isso está diretamente relacionado ao processo de aprendizado e ao processo de aquisição da língua. Quando a gente fala em aprender uma segunda língua dentro de um ambiente de imersão, essa comunicação e a construção de significado não acontecem somente de forma verbal. É claro que o aluno precisa ouvir, que ele precisa ter uma referência de língua. Essa construção e esse aprendizado depende também de todo o ambiente e da forma como ele é estruturado. Os professores preparam e planejam as aulas e utilizam diversos recursos, o ambiente e a própria interação entre os alunos para garantir que haja entendimento. E é por meio desse processo natural que o aluno vai construindo essa referência de língua. Ele pode se apoiar no entendimento dos outros amigos, ele pode se apoiar na explicação das diferentes recursos que os professores podem utilizar, nos objetos e na própria atividade que está sendo realizada. Por isso que a gente fala de um processo de aquisição natural de língua mas muito similar com aquele que acontece quando a criança nasce e passa a aprender português. Eu sempre dou um exemplo e eu gosto muito dele, que é o seguinte: quando os nossos filhos nascem, a gente não senta numa mesa e começa a pensar, bom, o que eu preciso fazer para o meu filho aprender língua portuguesa? Eu não faço uma lista das principais palavras, daquilo que tem que fazer, e aí eu fico discutindo com a minha esposa, vamos primeiro fazer isso ou não. Eu simplesmente falo português perto dos meus filhos, eu repito as palavras, eu uso os objetos que estão ao meu redor e o ambiente para ajudar na construção de significado. E na verdade, o ambiente de imersão em ser bilíngue é isso, é aprender a segunda língua do mesmo jeito que você aprendeu a primeira. A segunda pergunta que foi muito interessante que apareceu aqui pra gente é se o português da Maple Bear é fraco. Bom, tá aí um dos mitos que a gente precisa desmistificar quando a gente fala do aprendizado de duas línguas, quando a gente fala de bilinguismo. É claro que a gente precisa provocar o equilíbrio entre as duas línguas e que os nossos alunos serão fluentes nas duas, capazes de produzir texto, de conversar, de interagir em qualquer ambiente. Isso acontece porque durante o aprendizado, uma vai apoiar a outra. Ele vai desenvolver mais repertório, mais vocabulário e vai conseguir se comunicar com eficiência nas duas. Tem até uma curiosidade. Sabia que numa escola regular, numa escola onde só se preocupa com o desenvolvimento da língua portuguesa, as aulas dedicadas específicas para essa matéria geralmente estão em torno de 5. Na Maple Bear, a gente tem 7 aulas do Year 1 até o Year 9 dedicadas específicas à língua portuguesa, para a gente trabalhar as habilidades de leitura e escrita em profundidade. E aí durante esse processo, durante essa construção de repertório, durante todos os segmentos, tanto inglês quanto português são desenvolvidos de formas adequadas para os nossos alunos. Eles conseguem construir esse repertório, se comunicar nas duas línguas, ler e escrever com fluência e, mais importante, se comunicar e transformar o mundo utilizando cada uma delas. Obrigado pelas perguntas e pelos comentários e continuem participando, continuem nos ajudando a gerar conteúdo relevante e simples. E todas essas explicações vão ficar um pouquinho mais claras nos próximos vídeos, quando a gente começar a falar de alfabetização em ambiente bilíngue. Obrigado e até logo!